Estamos hoje com ele, com o gigante Rav Yitzhak Modiano. Hoje ele veio trazer a dica das dicas, como resolver todos os problemas da vida com um ato, com o cumprimento de uma mitzvah, que essa mitzvah é tão poderosa, é tão grandiosa, e ao mesmo tempo tem a sua dificuldade alta, e a recompensa é algo absolutamente incrível. Resolve o problema de marido com mulher, mulher com marido, pai com filho, filho com pai, qualquer tipo de relacionamento. Melhora a parte financeira, os investimentos dão sucesso. A parte do próprio trabalho, você vai ter um cargo ainda mais elevado, e vai ter honra, dinheiro, tudo de melhor com uma, poderia falar secular, mas não exatamente, com o cumprimento de uma mitzvah. Uma mitzvah que ela é muito, muito, muito poderosa, que é Shmirat HaKedushá, o cuidado, guardar a própria Kedushá, a própria santidade. Como isso acontece? Calma, então se eu conseguir me resguardar e entrar na categoria santo, Kadosh, então a partir daí, todos os canais de bênçãos da minha vida vão se abrir? E a resposta é sim. E a pergunta que fica é, então vai me dar o caminho. Como eu alcanço isso? Eu quero anular sobre mim qualquer tipo de mau decreto. Eu quero trazer para mim quanto mais bênçãos possíveis. E cá estamos com o gigante Rav Yitzhak Modiano, o Rav que eu tanto, tanto gosto, tenho apreço. Ele tem um estilo peculiar, já vou adiantar para os senhores, que ele explica de um jeito que a pessoa entende. O que significa? A pessoa vai entender por bem ou por mal através do método de ensino dele. Faz certas piadas, que eu vou tentar explicar algumas delas, mas nem todas vão dar, porque é um certo tipo de piada interna, na verdade, que se você assiste às aulas aqui, você vai conseguir entender as piadas, provavelmente. Então vamos para o entendimento do caminho, como adquirir essa tão grandiosa santidade. Rav Yitzhak Modiano aqui com a gente. Deus quer do ser humano o coração dele. Não é só aparecer de modo robótico, que está estudando, que está rezando, que está se vestindo, que está aparecendo. Não. Ele quer o coração, ele quer a vontade verdadeira da pessoa, ele quer a proximidade de você estar conversando com Deus, você estar preocupado caso esse ato que você vai fazer, você vai descumprir a vontade de Deus ou não, você vai passar em cima de uma proibição ou não. Ou seja, você está o tempo todo conectado com Deus, o que mais ele vai querer que eu faça nesse momento, como que eu vou agradar a ele, como eu não vou desagradar a ele, e se sem querer eu desagradei, como eu faço para me reconciliar com ele. É o coração da pessoa que Hashem quer. אלא שהמעשים יעשו עם הלב, עם הכוונה, עם que os seus atos sejam com direcionamento da intenção correta, que a intenção ela está relacionada ao coração. ההרגשים הנכונים. וכשהלב במקום הנכון, הכל במקום הנכון. Então, quando a atenção da pessoa está no lugar certo, tudo está no lugar certo. שלמה המלך מלמד אותנו גם את הפתרון. O rei Salomão nos ensina também uma solução. Quem é o rico? Aquele que está feliz com o que tem. עשיר זה עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. E a explicação do que é ser rico são olhos, dentes, mãos e braços. Quem tem isso, ele já tem que estar muito feliz com o que tem. É verdade que é considerado rico esse que tem olhos, dentes, mãos e pernas. כאשר העיניים של האדם הם בחלקו. E isso só é contado quando os olhos da pessoa estão dentro do seu próprio domínio. לא בחלק הסטרה החרה, אז זה האדם, תודה רבה. E que não esteja sob o domínio da Sitra Achra, que significa o outro lado, o que? A impureza. Como pode ser a pessoa rica financeiramente quando seus olhos estão sob o seu domínio e não no domínio das forças da impureza? האדם הזה נקרא עשיר, נקרא שמח, קדוש. Então, esse é considerado como rico, ou seja, secular. Uma recomendação para ficar rico é ter os olhos sob o seu domínio, e uma outra secular para ficar samer, que é feliz, alegre, também é ter os olhos sob o seu próprio domínio. ברוך הוא שמח. כי תראו, הנושא הזה של שמירת העיניים, מעבר להיותו Então, esse assunto que é de cuidar dos seus próprios olhos, guardar o que você tem de caro, כאשר הנשמה מתכסה במסכים של טומאה, quando a alma é coberta por coberturas de impureza, אז קשה להתחבר לתורה הקדושה.
Então fica muito mais difícil de se conectar com a Torá, com as palavras da Torá, e além disso, a parte de admirar os valores corretos, ele fica cada vez mais difícil. קשה להתחבר לעבודת השם, É mais difícil se conectar com o seu serviço divino. וזה עוד לפני שנגענו בעולם הבא. Isso ainda antes de que a gente tocou no mundo vindouro. A gente está falando só a nível desse mundo. אני מדבר בינתיים רק על עבודת השם בעולם הזה. Então a gente está falando aqui sobre o que acontece nesse mundo. אתם יודעים, בשו"ת הגאונים, בסימן קע"ח, מובא שרב. יש גמרא במנחות, אם אני לא טועה, ק"י, אם אני לא טועה. שם כתוב, לא רק גמרא בנידה, שם כתוב שרב היה לו אחיין בשם שימי. שימי. וכשהוא בא לדבר עם רב, אז בכמה מקומות בש"ס רב אומר לו, שימי את? Então, Rav trouxe no livro Shuta Geonim perguntas e respostas dos grandes sábios, que tinha um grande sábio chamado Rav, que ele viveu até 300 anos, e esse estava dentro do livro, ele perguntando para o seu sobrinho, dentro da sala, se ele estava ali, se era ele, Shimi. E aí ficou esquisito, como assim? O Rav dentro do mesmo quarto, onde essa criança se encontra, esse jovem se encontra, ele está perguntando, chamando ele, e aí foram entender que foi porque o Rav ele não olhava nada além dos seus Arbamotav, que são dentro dos seus 2 metros. Dentro dos seus 2 metros, ele só olhava para aquele local, ele não desviava o seu olhar para nada além disso em toda a sua vida. E depois o Rav trouxe o acontecido com Rabbi Matia ben Harash. זה כולם מכירים. מובא בילקוט שמעוני, מעשה ברבי מתיה בן חרש. Está escrito no Likut Shimoni o que passou o Rabbi Matia ben Harash, מהתנאים הקדושים, זכותם תגן עלינו. dos Tanaim, dos sábios da Mishnah, שהקדוש ברוך הוא, הסמ"ך מלאך המוות, פנה לקדוש ברוך הוא, ושאל אותו, מה הוא בעיניך? אמר לו, צדיק גמור. Então chegou o Samech Mem, o bicho, para Deus e perguntou para Deus: o que o senhor acha do Matia ben Harash, desse seu servo? Hashem falou: maravilha, esse daí é meu servo confiável. אמר לו, תן לי רשות ואנסה אותו. E aí o bicho pediu permissão para testar, para botar em prova o Rav. אמר לו, בכבוד, לך. Hashem falou: vai, deixa, vamos ver. הלך לנסות אותו, ונדמה לו כאישה היפה ביותר מימות הבריאה. Então o Satan apareceu para ele, para o Rav, com a forma da mulher mais bonita da geração. איך אומרים? משהו שלא רואים גם בתל אביב. Algo que não é visto. ורבי מתיה בן חרש מעיף את העיניים. Então, Rabbi Matia ben Harash, ele jogou o olho e sem querer viu. והוא בא לו לפה, והוא מעיף את העיניים לפה, והוא בא... E ele jogou o olho para outro lado para desviar. Depois ele voltou para a direção de novo do bicho. בא לו לפה. רבי מתיה בן חרש הוא באזור הסכנה. E aí percebeu que o Rav ele estava entrando já numa área de risco, que estava impossível para ele deixar de olhar לקח שני... e ter prazer disso. É uma proibição da Torá, que é não vá atrás dos seus olhos aos quais você costuma ser promíscuo com eles. Então, promiscuidade com os olhos é uma proibição da Torá a nível 1. Então, Rabbi Matia ben Harash viu que tinha que algo sobrenatural, algo completamente fora do comum, e foi uma força quase que impossível para ele se livrar disso. E ele estava nessa luta e viu que estava chegando numa área muito difícil de lidar, de batalhar. מסמרים, חימם אותם. Então ele rápido pegou 2 pregos gigantes, incandesceu eles com fogo. ליבן אותם, עשה ככה, צ'ק. Então ele puxou os olhos, enfiou o prego dentro do olho e se cegou. כתוב שמלאך המוות, הסמ"ך מ', נרתע ואף אחורה. Então está escrito que o anjo da morte, o Samech Mem, o Satan, que também é o acusador e também é o incitador, ele se assustou tanto com esse ato de temor aos céus, de modo foi algo tão extremo que ele mesmo tomou um susto e voou para trás מהמעשה הזה. desse grande ato.
ואז הקדוש ברוך הוא אמר למלאך רפאל, לך ותרפא את רבי מתיה בן חרש. E assim falou Hashem, a Kadosh Baruch Hu, sagrado bendito seja, vai lá, anjo Gabriel, cura os olhos do Rabi Matia ben Harash. הוא ירד, אמר לו, תשמע, אני מלאך, באתי לרפא אותך, אמר לו, אל תרפא אותי. Desceu o anjo Gabriel, foi falar com o Rabi Matia, falou, olha, eu vim aqui em nome de Deus para curar os seus olhos. O Rabi Matia disse, não precisa fazer nada, não me deixa assim mesmo, pode ir. תודה רבה, לך תדע מה תקפוץ. Muito obrigado, pode ser que pule de novo uma mulher, uma má inclinação, algo assim desse nível. Eu prefiro ficar cego do que ter a minha santidade atacada e posta em xeque. לי עוד פעם, לא צריך lirot. אמר לו, לא, יש לך ערובה מהשם יתברך, הכל בסדר. Então o anjo Gabriel confiou para ele, dizendo, não tem problema, você pode confiar, porque Deus ele mesmo disse que isso não vai voltar. Isso não vai mais acontecer de novo. ואז ריפא אותו. E aí curou o Rabi Matia. מחילה שאני עושה את זה בשידור, שלא תגיע לי משטרה הביתה. Então me desculpe que eu tô fazendo isso daqui ao vivo, que não chegue para mim polícia em casa. אבל תעשו רגע ככה קהל הקדוש, אבל תעשו את זה איתי בבקשה, אני אוהב שיתוף פעולה. תעשו. Mas façam comigo aqui juntos. Faz assim, ó. Vamos todo mundo fazer junto, só pra gente ter uma noção. תעשו ככה, קחו אצבע, Pega o dedo, אל תפחדו. sem ficar com medo. חבר'ה, אני לא עובד עם רופא עיניים, אל תפחדו. Pessoal, não precisa ficar com medo, vem, vamos fazer junto comigo. קחו אצבע, שימו בתוך האישון, תתחילו ללחוץ. Pega o dedo, bota dentro da parte branca do olho no cantinho e começa a empurrar. בכאב הראשוני תפסיקו. Na primeira dorzinha já pode parar. אני לא רואה שאתם עושים את זה. Eu tô vendo que vocês não estão fazendo. O Rabi enfiou o dedo no olho. מנסים לדמיין É pra vocês terem uma ideia e imaginarem מסמר מלובן o que é um prego grande, incandescente, צ'יק. enfiar dentro do olho. Qual o nível de proteção para quem está com a sua santidade construída? Qual o nível de proteção que a pessoa tem que temer de não perder? Calma, vai perder a santidade ou vai perder a visão? Esse é o cálculo. בלי מורפיום, Sem morfina, בלי משככי כאבים, sem paracetamol nem nada que diminua a própria dor, בלי הרדמות. sem anestesia. זה איך לשון הבן איש חי? Qual que é a língua do Ben Ish Chai? תשמעו את Assim como ele fala. לשון הבן איש חי. אומר הבן איש חי שהוא צער דאי אפשר לאדם לסובלו. E o Ben Ish Chai explica isso como um sofrimento tão grande que a pessoa, que nenhum ser humano consegue suportar. ולמה עשה את זה? E por que ele fez esse ato? אומר הבן איש חי שידוע שרבי מתיה בן חרש היה גלגול של פלטי בן ליש. ופלטי בן ליש שנשא את בת שאול, והיה שם מחלוקת בין שאול לדוד לגבי הקידושין שלה, כן תופסים, לא תופסים. וכל זה בעבור הזנת עיניים שלו, E tudo isso pelo seu olho ter usufruído, שניזונו מן ראיית אישה שאינה שלו, de ter tido prazer numa visão, num olhar de uma mulher que não é sua esposa, שימו לב, בעל כורחו ושלא ברצונו. isso numa situação que foi contra a sua vontade e foi algo acima das suas forças. Ele não teve opção. Foi dentro de um local onde ele não tinha como escolher. Acabou que por força maior aquilo aconteceu. E ainda assim, ele não queria que aquilo acontecesse. E mesmo assim, teve prazer no final das contas do que não era dele por direito. E isso causa o dano na santidade. A pessoa tem a própria santidade. Isso daqui é claro que a gente está olhando na história milenar judaica dos grandes atos, certo? Dos nossos heróis, dos nossos grandes líderes, daqueles que a gente se espelha. E é claro que hoje em dia é uma proibição causar sofrimento em si mesmo. Existe uma proibição da Torá que a pessoa causar sofrimento em si mesmo sem motivo. Isso aqui hoje em dia não é considerado motivo, então isso hoje em dia não se aplica. Não é esperado da Torá que a pessoa
faça um ato desse, enfie pregos dentro dos seus próprios olhos, mas fica o ensinamento do quão grave é desrespeitar a própria santidade. והדבר ייפלא. על מה הייתה כל החרדה הזאת, שהוא צריך להתגלגל כדי לסבול את הצער הגדול הזה. אומר רבי נשחי, אתה יודע למה? אומר רבי נשחי, אדם אחרי שנפטר, והולך לבית עולמו, ונניח שברוך השם. E o que o Rav explicou, né, de modo bem rápido, bem curto, é que esse Rav Matia Ben Harash, ele era a reencarnação de Palti Ben Laish, que foi aquele que se casou com a filha de Shaul, depois que o rei David se casou com a filha de Shaul, e Shaul mudou de ideia e deu sua filha para outro. E esse outro foi esse, Palti Ben Laish, ele não tocou na filha de Shaul, só que ele olhou. Dele ter olhado, ele usufruiu de algo que não era seu por direito. Então, por esse motivo, o Samer Mem, o bicho, teve direito dessa outra encarnação testar o Rav Matia, e o Rav Matia enfiou o prego no olho, fazendo o conserto não só do que ele viu sem querer nesse momento, como que ele tinha visto, disso que ele tinha usufruído numa outra vida, que foi quando ele, entre aspas, esteve com a esposa do rei David, mesmo sem tocar nela, só de ter usufruído na visão. שם הוא היה פה צדיק. אז דילגו לו על גיהנום. אז הוא נכנס לגן עדן. גן עדן, יש גן עדן תחתון ויש גן עדן עליון. גן עדן תחתון, ההנאה העיקרית O Rav dá uma explicação geral sobre Gan Eden Elyon, a parte do Jardim do Éden superior, o Jardim do Éden inferior, e também na parte do inferno tem a parte superior, a parte inferior, etc. A parte superior, que é a parte mais da elite, de quem mais se dedicou pelo serviço divino. שם ההנאה היא מה שהגמרא בברכות י"ז. E o prazer que vai ter esse, que conseguiu alcançar esse local tão elevado, está explicado na Guimará, אומרת, צדיקים יושבים, que os justos se sentam. Qual que é o auge do auge? Chegamos no mundo vindouro, nos dedicamos a vida inteira para estudar a Torá. Qual que é o auge que a própria Torá nos explica que isso é o equivalente ao que tem de mais prazeroso e mais próximo de Deus? ועטרותיהם בראשיהם, Eles se sentam, sentam em seus tronos, colocam suas coroas sobre suas cabeças ונהנים מזיו השכינה. e usufruem e têm prazer em olhar do brilho da presença divina. É algo muito profundo. De modo simples, parece até mesmo, assim, numa vista inicial, parece algo simples e talvez até mesmo tenha assim, um grande valor. Até porque nesse mundo, se você fala de o que aqui no planeta Terra, onde a gente vive, dá mais prazer. Um vai falar usando a droga mais louca do mundo, outro vai falar pulando de bungee jump, né, com uma corda segurando e pular de um penhasco, outro vai falar pular de paraquedas do alto do avião, o outro vai falar andar com o carro que vai mais rápido do mundo, na estrada mais perigosa. Cada um vai começar a imaginar esportes radicais das suas vertentes mais aleatórias e argumentar isso aqui é o que vai dar mais prazer do mundo. E aqui, o que a Torá traz de mais elevado, se senta no seu trono, pelos méritos da sua conexão com o divino, por todas as qualidades de característica que você se trabalhou, por toda a Torá que você estudou, toda a admiração por Deus e todos os atos que você foi fazendo no seu dia a dia, nos detalhes da sua vida, que você colocou Deus ali dentro, tudo para você virou algo muito elevado, tudo você tratou com respeito muito grande, porque esse mundo, tudo que existe nele é para ser tratado com seriedade e respeito muito grande, nada ser debochado, nada ser desprezado. Então tudo isso cria conexões únicas e verdadeiras com quem criou tudo isso. Então isso vai trazer no final esse grande mérito de se sentar no trono celestial, num trono de ouro, pedras preciosas, assim ele é explicado, aludido, com uma coroa também de ouro e pedras preciosas e poder usufruir de olhar para o brilho da Shekhinah, da presença divina. שם ההנאה היא הנאת הראייה. Então lá o prazer é o prazer da visão, relacionado à visão.
אבל להבדיל, מה רואים? זיו השכינה. מה זה? עוד לא יצא לי לראות, אני מקווה שנזכה לזה. אבל ההנאה הזאת היא הנאה עצומה, פי אלף אלפי אלפים מגן עדן התחתון. E esse é um prazer milhões de vezes mais do que quem se encontra no Gan Eden abaixo. אבל כדי לזכות להנאה הזאת, E para ter o mérito de ter esse grande prazer de assistir o brilho da santidade da Shekhinah, que é da presença divina, העיניים צריכות להיות שמורות, קדושות וטהורות. e para isso é necessário que os olhos estejam guardados, purificados, para que tenha esse mérito, para que alcance. דרך אגב, במאמר מוסגר, כותב הבן איש חי פה בפרשת בית חנן שנה ראשונה, לכן כשעושים אזכרה 7-30 שנה, Agora o Rav vai ler dentro do próprio Ben Ish Chai. ולכן צריך האדם להיזהר בעולם הזה. E por isso a pessoa precisa tomar muito cuidado nesse mundo. בפגם המגיע לעיניו, תשמעו, Com o gam, com o defeito que ele pode causar em seus olhos, יותר מכל האיברים. mais do que tomar cuidado com todos os órgãos. Todos os órgãos têm como causar um prejuízo, um dano. O mais importante de todos são os olhos. יען, כי כל איבר שחוטא הגוף בו, הנה הוא פוגם כנגדו באיבר של נשמתו. Que todo órgão que a pessoa causa um dano nesse mundo, no mundo material, equivalente ela também causa no mundo espiritual. ומאחר שתכלית המעלה של האדם בעולם העליון הוא בעיניים, E por conta disso que a principal fonte de conexão com Deus, né, de admiração, é com os próprios olhos, de através deles conseguir enxergar a presença divina. Bom, vou colocar aqui um parênteses. Existe uma parte do dito que vem exatamente dessa base do Ben Ish Chai, de que a pessoa que se dedicou aqui nesse mundo em órgãos específicos, em membros específicos, vai ser o que ela vai construir no mundo espiritual e assim ela vai viver. E se ela não cuidar dos olhos e do resto dos órgãos, sim. A resposta é que lá a pessoa vai ser cega para o resto da vida. E lembrando que lá não é uma vida de 90, 100, 110 anos. Lá é uma vida eterna. A pessoa fica cega eternamente, algo que deve ser levado bem em consideração, assim como Rav Matia levou isso em consideração a ponto de furar seus próprios olhos com um prego incandescente. לכך צריך לקדש ולטהר העיניים שלו. Por isso tem que santificar e purificar os olhos dele. בהיותו בעולם הזה, Enquanto ele está nesse mundo, יותר מכל האיברים שלו. mais do que como ele deve se preocupar com todos os seus órgãos. A pessoa deve se preocupar com todos os órgãos do corpo, mas os olhos acima de todos. ושהבן איש חי שאל על מה הייתה כל החרדה הזאת אצל רבי מתיה בן חרש, E quando Ben Ish Chai falou sobre esse acontecimento, Rabi Matia, כותב הרב, אך כפי האמור מובן שפיר, מפני שתכלית הנאת הצדיקים והזנתם ובעיניים שלהם בגן עדן העליון. e foi exatamente por causa disso que é sabido que a principal ferramenta de ter como usufruir do mundo espiritual é através dos olhos. Então, sobre isso estava bem claro para o Rabi Matia ben Harash, e ele cometeu esse ato assim tão violento, tão agressivo. תשמעו, בן איש חי, לכך צריך לדקדק בדבר הנוגע לעיניים, אפילו בעבור דבר קל. Então, por conta disso, Ben Ish Chai ensina que todos devemos tomar muito cuidado com o que vemos, até mesmo o que aos nossos olhos parece ser algo leve, כחוט השערה, algo pequeno como um fio de cabelo. A gente pensa, o que realmente é relevante? Você pega uma coisa grande, uma coisa pesada, isso daqui é relevante. Se for algo pequeno do tamanho de um fio de cabelo, em termos de importância e relevância aos nossos olhos, até isso a gente deve tomar o máximo de cuidado possível. לסבול עליו צער קשה ומר מאוד, כדי לנקותם ולזככם היטב לגמרי. אז יש לנו פסק מהבן איש חי הקדוש. אתם יודעים שלפני מספר שנים, זה 40 שנה בערך, A gente deve dar a nossa alma e fazer de tudo para que até mesmo o que tem de mais leve
a gente não passe sobre isso e cuide dos nossos olhos o máximo possível. הבן איש חי כותב, צריך האדם להיזהר בשמירת העיניים יותר מכל הפגמים שפוגם בכל איבר אחר בגופו. E por isso Ben Ishai explica, ensina e ordena a pessoa tem que tomar o máximo de cuidado com os olhos muito mais do que qualquer outro tipo. Ou seja, a gente tem mitzvot, a gente tem todo tipo de mitzvot que está conectado aos órgãos do corpo, aos tendões, que são mandamentos, são preceitos. E aqui, o que tange aos olhos, que é o cuidado com a própria santidade, isso está acima de todos. Isso é o que tem de mais importante, que a pessoa deve se cuidar além de tudo. כל הבניין ו/או החורבן Toda construção ou destruição של האדם היהודי sobre a pessoa, o judeu, תלוי בעיניים שלו. vai depender de quanto ele guarda seus olhos. תחשבו רגע קהל קדוש. אתם מסיימים שיעור. Pensem comigo, vocês terminaram de assistir uma aula. הולכים הביתה. מחר בבוקר. Vão para casa. Amanhã de manhã. קמים לתפילה. שמים את הנרתיק Acordam cedo para ir para a reza. Vai colocar o tefilim embaixo do braço, a bolsinha. של התפילין. חונים. צריכים ללכת לצורך הדיון 60 מטר לבית הכנסת. אתה יוצא מהאוטו, ולפני שאתה יוצא מהבית, אתה אומר ריבונו של העולם. E antes de sair de casa, a pessoa pensou, pô, ontem eu assisti uma aula sobre isso, agora eu vou sair no outro dia. E essa pessoa vai e reza para Deus. Hashem, eu entendi qual que é a importância de guardar os meus olhos. שמעתי אתמול שיעור. Eu escutei isso na aula de ontem. אני לא רוצה לצער אותך ולא Eu não quero causar para você sofrimento passando sobre o que para você é muito importante e é proibido. רוצה לפגום בנשמתי. Também não quero causar nenhum dano para minha alma. תעזור לי בבקשה לשמור על הראייה שלי ועל Me ajude, por favor, a guardar os meus olhos e a minha visão. המחשבה שלי. E também guardar o meu pensamento, para que eu não pense em nada que é proibido. אתה יוצא מהאוטו והולך עם הראש למטה קצת. E você sai do carro depois dessa reza para Hashem e vai andando assim com o olhar para baixo. ואתה הולך ככה לבית הכנסת. E você vai desse jeito até a sinagoga. אם הייתם באותו רגע רואים כמה נחת רוח ושעשועים Se vocês soubessem nesse mesmo momento quanto prazer e alegria אתם גורמים לשם יתברך. vocês estão causando nesse exato momento para Deus, בדור הקשה ביותר nessa geração que é considerada a mais difícil de todas nesse assunto, מאז בריאת אדם הראשון, desde a criação do primeiro homem, de Adão, דור המבול היו שם נזירים. Dora Mabul, que é a geração do dilúvio, que, pela gravidade dos acontecimentos, o mundo foi destruído. Então o Rav está falando que naquela geração existiam até mesmo homens que se resguardavam, que eram virgens, né? Eles se resguardavam de propósito, ou seja, para entender que mesmo na geração onde o nível de promiscuidade, de todo tipo de transgressões, chegou num ápice insuportável, que Deus teve que destruir o mundo, fazer uma mikveh, fazer uma purificação do mundo com as águas do dilúvio. E naquela época eles tinham essa preocupação com a santidade dentro do padrão da sociedade. Ok, existiam também proibições sexuais que eram feitos em 4 paredes, em locais específicos, mas a modo de o jeito que o pessoal está acostumado a se vestir hoje em dia, certo? Você abre qualquer vídeo, como pessoas estavam acostumadas a se vestir há míseros 100 anos atrás. E aí você vê as fotos. E eu não estou falando judeus, estou falando o mundo inteiro como um todo, todos os povos. A gente começa a ter uma dimensão do que aconteceu de 100 anos para cá. Que desde que o mundo é mundo, até 100 anos atrás, era um jeito super específico de vestimenta, com bastante cobertura, homens de chapéu largo, assim, mulheres também de chapelões, aqueles grandes e tudo. E, de um momento para o outro da história, a coisa mudou de figura absolutamente. E a gente tem um teste muito mais especial nessa geração. E o Rav está comparando a geração do dilúvio como nada perto de hoje em dia. Como uma brincadeira de criança perto do que se passa na nossa geração. Para todos os lados. Tanto da promiscuidade da parte do homem em querer olhar o que é proibido, quanto da parte da mulher de querer se mostrar. Porque essa é a má inclinação que Deus colocou dentro de cada um. Por que Deus colocou essa má inclinação? A resposta é simples.
Toda dificuldade que o ser humano tem em qualquer aspecto, principalmente nesse, é para dar mérito para o ser humano de se conectar com Deus através disso. Deus mandou eu não fazer, eu quero muito fazer, é proibido e não pode, e eu não vou fazer porque Deus mandou. Simples assim, isso é o que vai criar a conexão e a purificação. יחסית לעומת הדור שלנו. E o tamanho de consequências negativas que isso gera naquele que não cuida da sua própria santidade, dos seus olhos, é todo tipo de entidades pesadíssimas do mundo obscuro, do mundo da impureza. Eles têm o poder de tomar conta dessa pessoa pelo demérito da transgressão que ele está cometendo e amarguram a vida daquela pessoa, sugam a energia vital dela. A parte financeira destroem, a família destroem, porque o marido já não suporta mais a esposa já não suporta mais o marido, tá cada um já com a cabeça em outro lugar, e a má inclinação só vai incitando a pessoa a fazer tudo que vai ser o pior para ela, e assim a pessoa se deixa levar pelo puro desejo e a falta de controle. Isso joga a pessoa numa tristeza profunda, em depressão profunda, porque depois que ele escuta a má inclinação, ele vai no caminho dela, tomando, às vezes se separando, às vezes cometendo todo tipo de loucura. Ele no final do dia, no final da semana, tá amargurado, tá sem saber o que fazer, tá totalmente perdido. Então tem que tomar muito esse cuidado, e o Rav aqui ele tá dando essa aula, trazendo os sábios milenários da Torá, e não só isso, trazendo qual que é a vontade de Deus e o que os nossos sábios deram a vida para cumprir. לא היה בעולם. תגידו לי מאיפה אתה יודע? אני לא יודע, אני אומר לכם מה הצדיקים כותבים. Não existiu no mundo, assim os sábios eles explicam, nos ensinam, לא היה בעולם דור כל כך קשה uma geração tão difícil שמירת הקדושה כמו para cuidar da sua própria santidade, da sua própria Kedushá, הדור שלנו. como a geração que nós vivemos hoje. והאדם בדור הכי קשה בעולם. ריבונו של עולם. E a pessoa, dentro dessa realidade da geração mais difícil de todas, se voltar para os céus e fazer uma reza para Deus, אני לא מוותר על הקדושה שלי. eu não abro mão da minha santidade. אני לא מוכן לצער אותך. Eu não tô pronto, eu não dou o braço a torcer para te causar sofrimento, porque todo o tempo que a pessoa está passando em cima de uma proibição, é assim como o pai tem aquele desgosto do filho estar fazendo o que o pai ordenou para não fazer, muito mais Deus que criou o céu e a terra, que ele está nos vendo o tempo todo, nossos pensamentos, nossas vontades e desejos, e a pessoa não está lutando contra isso, está se deixando levar completamente. אני הולך לתפילה ולעבודה עם עיניים למטה. Vai para o trabalho, vai para a reza, para onde tiver que ir, com os olhos para baixo. Tem que ficar olhando direita, esquerda, frente, trás, certo? Quem é que está vestido assim, como é que não tá. Nada disso importa, você olha o essencial ali e segue teu rumo. אתם יודעים כמה שמחה אתם גורמים בעולם העליון. Vocês têm noção da tamanha felicidade que vocês causam no mundo, nos mundos superiores? זה לא להאמין. Isso é inacreditável. זה כמו, תקשיבו טוב, אם עכשיו בסוף השיעור הייתי אומר לכם רבותיי הפתעה, כיוון שהקשבתם יפה ולא הפרעתם לי, אז הבאתי לפה כמה וכמה גדולי ישראל כדי לברך אתכם, בבקשה. Então ela faz uma alusão, ele fala, é como se eu chegasse para vocês e dissesse, assim como vocês estão comportados, não estão atrapalhando a aula de Torá, e pelo mérito disso eu quero recompensar vocês. Eu estou aqui agora trazendo os sábios, os maiores sábios da nossa geração, para abençoar vocês. Os maiores sábios vão chegar aqui agora, botar a mão na cabeça de vocês e abençoá-los. מרן שר התורה רב חיים קניבסקי, Vem o Maran Saratorá, o Rav Chaim Kanevsky. חכם הגאון, חכם שלום כהן, הרב Vem o Rav Chacham Shalom Cohen. יצחק יוסף, Rav Yitzhak Yosef, Rav David Yosef, כבוד קדושת רבי דוד אבו חצר, Rav David Abuchatzira. הייתי מכניס לפה האדמו"ר מגור, האדמו"ר מצאנז, האדמו"ר, הייתי מכניס לפה 10 גדולי עולם, והייתי אומר Trazer aqui os 10 maiores da geração. לכם בבקשה רבותיי, כל אחד יכול להתייעץ ולקבל ברכות, כמה Fala, olha, meus queridos, vocês cada um podem aqui fazer fila, se aconselhar com os grandes sábios e receber brachá, uma bênção diretamente deles. שהוא רוצה. Como é que vocês se sentiriam? איזה אושר היה לנו. איזה כיף לקבל ברכות מאנשים גדולים. Que felicidade, que alegria não seria receber bênção de pessoas desse nível. באים חז"ל הקדושים ואומרים תקשיב טוב.
Vem os nossos sábios da Torá e falam pra gente, presta bem atenção, ouve o que eu vou te falar. אתה יכול להתברך ישירות Você pode ser abençoado diretamente מפי השם יתברך. por Deus. Não é uma pessoa, não um grande sábio. Deus, ele mesmo vem te dar bênçãos das melhores que você possa imaginar, que você nem imagina. לא מלאך ולא שרף. Não é um anjo pegando fogo. ישירות מפי השם יתברך, Diretamente da boca do Criador do céu e da terra. והסיכוי שהבקשה שלך תתקיים גדולה יותר מהברכות של הצדיקים הללו. E qual que é a chance da bênção que Deus dá realmente acontecer? Perto, mesmo que seja o maior sábio da geração que venha te abençoar. כי אתה מתברך ישירות, בלי מתווך מפי השם יתברך. Que você vai estar sendo abençoado diretamente, sem intermediário, por Deus, Ele mesmo. כתוב, כל הרואה דבר ערווה, E está escrito, todo aquele que vê algo de promiscuidade, ואינו זן עיניו ממנו, e ele não usufrui, através dos seus olhos, dessa promiscuidade, זוכה ורואה פני שכינה. ele ganha o mérito de enxergar a presença divina. כולם מכירים את הקושייה המפורסמת, את הדקדוק של הגאון הקדוש בעל טהרת הקודש, רבי אהרון רטה, שהוא שואל, לא כתוב יזכה ויראה פני שכינה. Então, o Rabi Aharon Rata, sobre esse ensinamento, ele trouxe uma pergunta, ele trouxe um ensinamento dentro disso, que não está escrito, não está explicando que a pessoa que acaba que vê uma coisa promíscua e não usufrui dela, que ele vai ver a presença divina. Então chega o Aharon Rata e diz, não está escrito que ele verá no futuro a presença divina, que a gente imagina, quando a pessoa sair do mundo, ela vai ter o mérito de ver a presença divina. Mas aqui a linguagem que foi passada é a linguagem do presente. כתוב זוכה ורואה פני שכינה. Zohe, não Izke. Zohe é presente, Izke é no futuro. Izke lirot é Peneshchina. זאת אומרת, אתם מחר הולכים לקנות חלות לשבת קודש, Isso quer dizer que vocês vão amanhã comprar pão, halot, pro Shabbat, Shabbat Kadosh, Shabbat Kodesh, ואתם הולכים ככה עם חצי עין למטה, אבל קלטתם משהו מעניין מרחוק. e vocês vão andando assim, meio que olhando para baixo, e acabou que percebeu que tem alguma coisa ali na continuação. Percebeu que tem ali justo que você não está interessado em olhar. ואתם מורידים את הראש, ואתם Aí você fecha o olho, עוצמים עיניים, abaixa a cabeça, עד שהמשהו מעניין הזה יעבור. até que esse algo interessante passe por você, né? Se livre disso. אומרים חז"ל, אתה זוכה עכשיו, E explica aos nossos sábios que você está ganhando agora ורואה פני שכינה. a oportunidade de ver a presença divina. אז אני כמה פעמים יצא לי לעשות את זה, ברוך השם, הרבה Então o próprio Rav vem traz a experiência que algumas vezes ele teve o mérito de fazer isso, que ele acabou de explicar. פעמים נכשלתי לצערי, אבל הרבה פעמים הצלחתי, ואז אחרי שאותו מראה שלא ראיתי עבר, פתחתי עיניים, Então depois que aquela visão que ele não queria ver passou, ele abriu os olhos depois em seguida. פעם אחת יצא לי לראות את השכינה. Aí uma vez ele disse que viu a vizinha, porque qual que é a piada? Shekhinah é presença divina e Shekhinah é a vizinha. Então o Rav diz que ele queria ter visto a presença divina, a Shekhinah, ele acabou vendo a Shekhinah, a vizinha dele. אבל שכינה לא ראיתי. Mas a presença divina eu não vi. אז מה זה זוכה ורואה פני שכינה? Então o que significa que ganha e vê a faceta da presença divina? אומר הרב טהרת הקודש, פירושו של דבר, O Rav do Taharat HaKodesh, que é o Rabi Aharon Rata, שכרגע שכינה שורה עליך, que nesse momento a Shekhinah, a presença divina, ela paira sobre você. Nesse momento que você abaixou a cabeça, fechou os olhos e não viu o que era promíscuo. אתה באותו רגע בבחינת מדרגת יוסף הצדיק, E agora você chegou num nível de Yosef Tzadik. אור העליון שורה על נשמתך, עכשיו עת רצון, A luz superior está iluminando nesse momento a sua alma. Isso criou para você um etratson. Significa um momento, uma janela espiritual. Se abre para você uma janela espiritual יותר מברכה של כל גדולי הדור.
que a partir daqui é como se todos os sábios da geração tivessem te dando uma bênção e você pode escolher qual que é essa bênção que você quer. בקש, מה אתה רוצה? Pede o que você quer. Agora, nesse momento que você abaixou a cabeça, aquela visão de promiscuidade passou por você e você não olhou, pelo mérito de Hashem, pela vontade de Deus, que você não quer causar nenhum sofrimento para Deus e também não quer destruir a sua própria alma. E nesse meio tempo, fazendo esse grande ato, você pode chegar e pedir uma bênção do que você quiser. הכי גדולה בעולם. E essa é uma janela de oportunidade espiritual maior que tem do mundo. Do mundo inteiro, essa é a maior oportunidade que a pessoa vai ter. Eu não preciso nem falar, né? Eu acho que é meio tarde, acho que é até mesmo a mais falar de que ninguém vai procurar se colocar numa situação onde lá vai ter visões impróprias só para fechar os olhos e pedir, fazer todo tipo de pedido. A gente não precisa falar isso, né? É claro que aquele que se coloca em teste, na verdade, todo problema que ele causar para si mesmo, a culpa é 100% dele. Então é proibido se colocar em teste. Até mesmo a Guimarães ensina que se tiver um caminho curto, você vai levar 10 minutos de caminhada, onde lá tem mulheres lavando roupa, no rio, no caso, né? Estão agachadas, lavando roupa, levanta, agacha, pega, esfrega e tal. E você vai ter um outro caminho que vai demorar 1 hora de caminhada para chegar no outro lugar, onde lá não vai ter, em absoluto, mulheres. Então você deve optar por ir no caminho longo. E aquele que opta por passar pelo caminho onde lá tem mulheres lavando roupa, mesmo que ele esteja com os olhos vendados, ele pegou, botou uma fita nos olhos e vendou, e foi por esse caminho, está escrito sobre ele na Guimarães que ele não tem parte no mundo vindouro. Ele não tem parte no mundo vindouro, porque ele não preza pela alma dele, ele não preza pela sua própria santidade. בדיוק. אדם חכם מבקש על הרוחניות. E é claro que nesse momento agora de Shatratson, dessa janela espiritual, que a pessoa pode fazer pedidos especiais, ela peça por coisas sagradas, que ele vença a má inclinação em tal e tal assunto, que ele consiga todo tipo de bens familiares, com a esposa, com o marido, com os filhos, que todos estudem Torá, que todos cada vez cumpram a vontade de Deus de um modo cada vez mais elevado, e daí por diante. Vai pedir para o lado da santidade. אדם צדיק מבקש גאולה. O Rav diz que alguém que é tzadik vai pedir o quê? Pela Geulah, pela salvação, pela vinda de Messias e que Deus se revele no mundo. יבקש כסף. E aí chegou alguém e perguntou, e quem quer dinheiro? O Rav na hora respondeu, pede dinheiro. Pode pedir dinheiro, não é proibido. Pede 1 milhão, 2 milhões, 20 milhões, carro de banhado a ouro, palácio real. Pede dinheiro, pede o que você quiser. יבקש כסף. לא בושה לבקש כסף. השאלה Pô, não é vergonha pedir dinheiro. לאיזה מניעים הוא צריך את הכסף. A pergunta é para que exatamente ele vai querer o dinheiro, né? Se for para se autodestruir. Aí vai ser problema para fazer esse pedido. Né? Tem que ser com inteligência também. Não dá para pegar e pedir todo tipo de coisa que vai destruir a própria pessoa. מה זאת אומרת קלו? אני אענה ככה. Então o Rav faz, um espectador, né, alguém que tem um judeu que está sentado assistindo a aula, faz a pergunta, mas Rav, e se for fácil para alguém guardar os próprios olhos? Será que o mérito vai ser assim tão grande? אני אענה ככה. E agora vai responder. כגודל הקושי, גודל הישועה שתקבל. Quanto mais difícil for, maior vai ser a salvação, maior vai ser o nível espiritual e a elevação que você vai ter através do cumprimento desse mandamento. נכון. Que é de guardar os próprios olhos e guardar a própria santidade aqui do chá. תראה, שנינו מסכימים שאם אני הולך ברחוב ואני רואה מרחוק, יו, מה קרה? Então eu e você concordamos que se eu estiver andando na rua e eu olhei assim pra frente, caramba, aqui tem alguma coisa na frente que eu não posso ver. שכינה שלי, É a minha vizinha. בת 96, Ela tem 96 anos. צריכה צבע בפחחות, הולכת עם ההליכון. Ela vai andando com andador, coitada. Muito difícil pra ela. אתה יו, גם שם צריך להוריד את הראש, דרך אגב. E você fica aí, não, tem que fechar aqui os olhos. Caramba, tá passando uma coisa que eu não posso ver. E o Rav ainda faz um adendo, uma observação. Ainda assim,
Você não pode olhar. Ainda assim é proibido você olhar. Ah, mas ela tem 96. Não importa. Deus mandou, Deus falou o seguinte: não é para olhar o que não é seu, o que não é sua esposa. Não é para você olhar. Não é da sua família, etc. Não é para você olhar. אבל השם, בזכות זה שהתגברתי, תקבל הקופסה 5 אבנים, מה אתה רוצה? Aí a pessoa vai lá, fala, depois vai pedir, né, conversar com Deus. Deus, foi por esse mérito que eu não olhei, eu queria pedir para o Senhor. Aí ela fala, é óbvio que a recompensa disso vai ser algo bem pequeno, você vai ganhar uma bolinha de gude como recompensa. O que você quer? זה בזכות זה. Quer uma Ferrari pelo mérito disso? Que dificuldade foi essa? Tava andando de carro, acabou que, sem querer ali, foi atravessar alguém, foi ver. Era justo algo assim, bem chamativo, fechou os olhos ali, abaixou a cabeça, esperou até alguém atrás buzinar, buzinou, deu aquela olhada e continuou andando. ואז אתה עוצם עיניים, לוקח וינטר ימינה, E aí você pega de carro, joga pra esquerda, joga pra direita, פותח לרחוב שאתה בכלל לא צריך ללכת לשם. vai pra uma rua qualquer que sempre precisa chegar lá. אתה אומר לו, השם יתברך, אין פה אף אחד בעולם, אני לא מקבל בזה, לא. E chega lá e começa a rezar pra Deus. Fala, Deus, eu não tô aqui pra receber nada, não tem mais ninguém no mundo. לא כבוד ולא משכורת. אתה אומר לו, השם יתברך, אין פה אף אחד בעולם, אני לא מקבל בזה, לא כבוד ולא משכורת. Eu não tô ganhando sobre isso, não tô honra, nem dinheiro, לא כלום. nada. הרי ריבונו של זה רק אני ואתה. Então, só tem aqui eu e você, Deus. אתה היחיד בעולם שיודע כמה רציתי לפגום את עיניי. Você é o único, Deus, nesse mundo que sabe o quanto eu gostaria de continuar olhando para aquilo que é proibido. אבל אתה לא מרשה לי. Mas você não me permite. ולכבוד שמך הגדול והקדוש ריבונו של עולם. E pelo mérito do seu grande nome e do seu kavod, da sua grande honra, do seu grande nome, לא הסתובבתי ואפילו ברחתי ימינה. eu fechei os olhos, eu fugi de carro para uma outra rua só para não ter a chance de olhar aquilo até para onde eu não precisava ir. עבור זה אני מתחנן לפניך, זכה אותי Pelo mérito disso, eu peço ao Senhor Deus que... E aí você pode abrir sua reza e pedir o que você quiser. Dinheiro, certo? Santidade, paz na casa, trabalho, promoção. כל אחד לפי צרכיו וטהרת נשמתו. Cada um de acordo com a sua necessidade e com a santidade da sua alma. אין לכם שמץ של מושג איזה רעש בשמיים נוצר באותו רגע. Vocês não têm a ponta de entender, vocês não têm absoluta noção de quanto raash, quanto barulho vocês fizeram lá no tribunal, nos mundos superiores, nos mundos elevados. הרי תנסו רגע לחשוב, קהל קדוש. אנחנו קודם כל גברים. גברים מטבע הדברים. יש להם את הבעיה הזאת, נכון? הקדוש... Então ela fala, me escutem bem, nós somos o quê? Homens. E todo homem tem, querendo ou não, esse tipo de problema, esse tipo de magnetismo, de atração. הוא ברא אותנו ככה, Assim Deus nos criou. כדי שנמשיך את שושלת הבריאה ונקיים מצוות פרו ורבו. Para que a gente continue a espécie humana e faça a mitzvah, né, o mandamento de se frutificar e se multiplicar. בלי התאוות האלה לא היה קיום לעולם, כמו Sem esses desejos não teria... O mundo não existiria. שהגמרא אומרת ביום הסמ"ך סנהדרין ס"ד, נכון? לא היה כלום. Assim como a Gemara ensina. אבל את התאוות הללו אנחנו צריכים לנתב לקדושה. Mas esses desejos nós temos que canalizar e direcionar para a santidade. וזה קושי אדיר. Isso é uma dificuldade extrema. הרי תחשבו, ברוך השם, פה יש אנשים טובים, אז הביאו לי קפה. Graças a Deus aqui tem pessoas muito boas. Me trouxeram café e soda. ושני כוסות סודה. תארו לכם שמיקי הצדיק, איפה הוא? איפה הוא? נעלם לי, כל הזמן הוא מחליף מקומות, מבלבל את האויב. Imaginem comigo se o Mickey, esse que coloca aqui a bebida, מיקי הצדיק, שיעור הבא, אני אראה פה, אני אראה כוס, מה זה אדומה? e na próxima aula eu chego aqui e vejo que ele colocou uma bebida para mim, um copo vermelho, um copo com uma bebida dentro, vermelho assim, bem forte. מיקי, מה, ספרינג חדש? לא רבנו. Aí ele perguntou, Mickey, o que é isso aqui? É Spring? É um suco que tem aqui novo? Falou, não, Rav. פטל? לא. É o que? É Petel? É um suquinho? Não. מה זה? Eu falei, o que é isso aqui então? שחטתי עכשיו בחוץ 2 חתולים.
Então, agora eu acabei de matar 2 gatos ali fora. הבאתי לרב כוס דם. E eu trouxe pro Rav um copo cheio de sangue. דם Sangue? של חתולים? De gato? איך הגעתי לזה? Aí alguém, um dos espectadores perguntou, como é que você chegou nisso? Eu, Rav, como é que eu cheguei nisso? אני או מיקי? Quem? Eu ou o Mickey? Ou esse que traz a bebida? איך אני הגעתי לזה? אני Como é que eu cheguei nisso? אתן לך מספר של הפסיכיאטר שלי, אתה Eu vou te dar o telefone do meu psiquiatra תגלה דברים לא נעימים. e você vai descobrir coisas nada prazerosas. אתה לא יודע כמה אני עוצר את עצמי לעצור רק בחתולים. Você não tem ideia de como eu tenho que me parar pra não beber sangue de gato. בקיצור, מוריי ורבותיי, אני אומר, מיקי, למה הבאת לי כוס דם? הוא אומר לי, הרב, אני רוצה שהרב יסתכל. Em resumo, o Rav pergunta, Mickey, mas por que você trouxe aqui o copo de sangue de gato? Eu não entendi. Qual que é a sua intenção? Aí o Mickey explicando, Rav, eu quero te dar mérito. Eu quero que você olhe, queira, tenha desejo e fale, não vou fazer porque é proibido. יתאפק להרבות שכרו של הרב. Para que o mérito do Rav se aumente, se eleve, aumente ainda mais. Por quê? Porque ele decidiu não beber uma bebida proibida. מה אתם אומרים? O que vocês acham disso? אני בקרב עכשיו? Eu tô agora em guerra. לשתות או לא לשתות? Bebo ou não bebo? לשתות או לא לשתות? Bebo ou não bebo? אתה יודע מה? רק שלוק. Você quer? Só um golinho, só um golinho. רוב רביעית. רוב רביעית. אני אעשה את זה לשיעורים, כמו ביום Vamos beber devagarzinho, igual Yom Kippur. הכיפורים. אם כך, Porque Yom Kippur, pra quem tá dentro da lei judaica, sabe que se a pessoa tiver qualquer risco de vida, se a mulher estiver grávida, se for muito idoso, dependendo do caso, vai poder beber. Porque é proibido comer e beber Yom Kippur, mas aqui, dependendo do caso, vai poder ser permitido em quantidades mínimas. Então é que o Rav tá falando, trazendo isso, né? Bebo ou não bebo? Talvez eu beba só quantidades mínimas. Talvez eu beba só um golinho. אש. Como, ou seja, o Rav que tá simulando como se ele tivesse com todo o desejo do mundo de beber essa porcaria. עם תבן. Eu vou beber com canudinho. Vou beber com canudo fininho. יש לי איזה מאבק? Eu tenho, numa situação dessa, um desejo, uma vontade? Eu tô lutando contra isso, por acaso? שום מאבק. Absolutamente não. Isso não traz nenhuma... Qual que é o desejo? Qual que é a vontade? Uma coisa super nojenta. גועל נפש. ואז אני שומע הכל. Nojo. מודיענו, כן, Então eu escuto uma voz. Modiano, o nome dele. אנוכי השם אלוקיך. Sou eu, Deus, falando com você. כן, השם יתברך, מה? אני Sim, Deus. Sim, pode falar. מרשה לך לשתות. Eu permito pra você beber. Você tava proibido de beber sangue de gato. Acabei de permitir pra você ficar em paz, você ficar tranquilo. Eu tô vendo que você tá querendo muito. עכשיו אני אשתה? Agora eu vou beber? לא אשתה. Claro que não. מגעיל! Nojo. מגעיל! אחרי 120 שאלו אותי, שתית פעם דם של חתולים? Depois que a pessoa morrer, sair do mundo, lá no Tribunal Celestial vai ter que prestar contas. E o tribunal vai perguntar, e aí, você bebeu sangue de gato? מה אני אגיד? O que eu vou responder? לא. Que não bebi. ייתנו לי שכר על זה או לא? E vão me dar recompensa por isso, por eu não ter bebido sangue de gato? O que é proibido pro judeu. E... assim, de novo, aqui o que o Rav quer trazer? É uma proibição que ninguém normal vai ter nenhuma inclinação pra isso. Ninguém vai querer algo do tipo. Não tem sentido. לא ייתנו לי שכר על זה? Então disseram que... o Rav perguntou, e aí, vão me dar recompensa no tribunal, lá em cima? Vão me dar recompensa por não ter bebido sangue de gato? Eu tô proibido de beber. לא ייתנו לי. E aí disseram que não. Não vão te dar recompensa. O Rav já ficou indignado. Falou, quê? Não vou ganhar recompensa por isso? שכר. וואו, איזה מזל שאתה לא בבית דין של מעלה. O Rav já mandou assim. Nossa, que sorte que você tem de não estar no Tribunal Celestial e falar uma besteira dessa. היו סוגרים את גן עדן. Iam fechar pra você o Gan Eden, o Jardim do Éden, o seu mundo vindouro. לא הבנתי. דם מותר לשתות על פי התורה או לא? Agora tá trazendo de novo pra essa pessoa entender. Falou, sangue é permitido pela Torá beber? Não. כל דבר שאסור ואתה לא עושה, אתה מקבל שכר. Então ele trouxe uma regra e ensinou. Tudo o que é proibido e você não faz,
você vai receber sobre isso recompensa. מה זה שאני מואס אותו ואני לא עושה הרבה שכר? אה? מה זה שאני מואס אותו ואני לא שותה אותו ואני מקבל שכר עליו? זה שאני אוהב אותו, איזה שכר אני אקבל? Então agora o Rav acabou de pegar a resposta de alguém. Não a resposta, alguém argumentou assim. Como pode ser que sobre isso que eu enojo, vou receber recompensa, mesmo que é proibido para mim? E agora o Rav vai trazer a resposta dentro do Mishnah. את המשנה, התורה אמרה, אסור לאכול דם. Então a Torá disse que é proibido comer sangue, beber sangue. ומה דם שנפשו של אדם מואסת בו. E o sangue que a alma da pessoa, né, a vontade da pessoa enoja, a alma da pessoa enoja isso, ou seja, a própria pessoa enoja esse tipo de alimento, que não é alimento, talvez seja, não sei. אסרה התורה לאכול ועתידה ליתן שכר לאדם. Que por algo que é nojento, está prometido, que a Torá, que a instrução que Deus, a regra de Deus, que vai dar a recompensa até mesmo para algo super nojento que a pessoa não comeu, por exemplo, comer barata, comer todo tipo de inseto nojento, e eu não quero me alongar para ninguém também vomitar, né? Não quero causar nojo em vocês. Até porque é uma proibição da Torá causar nojo de um outro, mas aqui, todo esse exemplo é para trazer um ensinamento profundo, então aqui existe essa permissão. Calma, eu vou receber recompensa por não fazer atos bizarros, certo? Tem todo tipo de proibição de, por exemplo, relação sexual com tudo que, com animal, com outro homem, com não sei o quê. Sabe? A pessoa fala, eu? Tá louco? Que nojo. Nem fala comigo sobre isso, é algo tão distante, algo tão bizarro. E o que o Rav tá trazendo? Até mesmo o que é mais distante, que você nunca imaginaria em fazer, sobre isso a pessoa vai receber recompensa, mesmo por não ter feito o que é proibido. Mesmo que isso é nojento, repulsivo e algo que a pessoa nunca vai pensar. Quanto mais, vai usar aqui algo chamado Kal Vachomer, que é se assim é assim, muito mais assim. Por exemplo, se um elefante entra numa garrafa, muito mais uma formiga entra. É uma linha de raciocínio, é um tipo de lógica. Então, se por que é nojento a pessoa recebe recompensa, quanto mais aquilo que ela é louca em fazer. Vamos dizer, a pessoa é louca em comer carne de porco, o judeu, é proibido para ele. Ele se freia e não vai, se aguenta, etc. Ele vai ganhar sobre isso uma recompensa infinitamente maior. E aqui sobre o caso que o Rav está explicando sobre Shmirat aqui do chá, que é guardar a sua santidade, a sua santidade, e tanto o homem deseja em ter prazer em olhar o que é proibido, que o tamanho da recompensa vai ser equivalente. עריות וממונות שנפשו של אדם מחמדתן על אחת כמה וכמה. E ainda muito mais sobre assuntos de dinheiro e promiscuidade, que é o que o homem mais tem essa hemdah. Hemdah é o desejo, é essa vontade grande, uma vontade carnal acima do normal. O tamanho do mérito que a pessoa vai receber por não ter feito algo que a puxa muito para fazer de errado. בנושא של עריות שיש משיכה כל כך גדולה לאדם, כל שכן אם הוא צעיר והאדם מתגבר, איזה שכר מחכה לו. E Rav ainda botou aqui, ele enfatizou que se o homem ou a mulher também eles forem jovens, que o desejo é ainda maior, então a recompensa vai ser ainda maior. אבל זה התורה דיברה גם לפני 3,000 שנה. Isso a Torá também disse há 3.000 anos atrás. אז חז"ל אמרו, אתה יודע איזה שכר יש לך? Desde aquela época, Hazal, os sábios da Torá já falaram, já diziam, uau, quanto sahar, quanta recompensa essa pessoa vai ter por ter se cuidado. איך נראו הרחובות לפני 2,000 שנה? E como eram as ruas 2.000 anos atrás. מישהו מדמיין לעצמכם? Alguém consegue imaginar consigo? הבבא סאלי הקדוש, קודש הקודשים זכותו תגן עלינו. ישב עם רבנים, אנשי מעלה אצלו בסלון. O próprio Baba Sali tem uma história que ele estava sentado com os outros rabanim, os outros grandes sábios, junto com ele na sala. והבת שלו בטעות עברה דרך הסלון. E a filha dele, por engano, acabou passando nessa sala no meio desses sábios. הבת של הבבא סאלי, אתם יודעים זה. A filha do Baba Sali. כפתור עד פה וכפתור עד פה. Vestida com recato a nível totalmente coberta. הבת של הבבא סאלי. איך שהיא הלכה, והם הלכו, הוא ישב על הרצפה. Assim que os sábios se retiraram e ela também foi, ele sentou no chão, עשה קריעה, rasgou a camisa em sinal de luto,
ולא הפסיק לבכות. e não parou de chorar. לא הפסיק לבכות, ניסו לנחם אותו. לא הפסיק לבכות. Tentaram consolar ele e ele não parava de chorar. לא יודע, אני בגיל כבר, לא יודע בת כמה, אבל A filha dele devia ter uns 17 anos. מן הסתם 16, 17, לא זוכר את הפרטים. אמרו לו, הרב, מה קרה? שהבת שלי תיכנס לחדר שנמצאים בו Perguntaram o que aconteceu, o Rav. Ele falou que a minha filha entre num quarto, numa sala, גברים זרים. onde se encontram ali homens estranhos. הוא לא הפסיק לבכות. Ele não parava de chorar por isso. לא לפני 750 שנה. Não é que isso aconteceu 750 anos atrás. בבא סאלי נפטר לפני 40 שנה. Baba Sali faleceu há 40 anos atrás. פחות מ-40 שנה. כמה התרחקנו מההבנה Como nos afastamos do entendimento correto, do padrão verdadeiro de sociedade. כמה הנושא הזה חמור. Como esse assunto é muito importante. יודעים, מרן הרב ווזנר, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה לו אחד החסידים שלו, גר בארצות הברית. Então, Rav Wosner tinha dos seus alunos que morava nos Estados Unidos. והבן של אותו חסיד הגיע לשנת הבר מצווה. E o filho desse Hassid chegou aos 13 anos, né? Que faz o bar mitzvah, recebe as mitzvot dele para frente, tá obrigado a todas as mitzvot da Torá, o judeu a partir dos 13. אז הוא אמר לבן שלו, לכבוד הבר מצווה, קניתי לך ולי כרטיסים. Então ele disse pro filho, olha, pelo mérito do seu bar mitzvah, eu comprei para você e para mim passagens para os Estados Unidos. אנחנו נוסעים לשכונת זיכרון מאיר בבני ברק, לגייבד הגדול, רבנו שמואל הלוי ווזנר, גדול הדור. A gente vai chegar até o Rav Wosner, em Bnei Brak, והרבי יניח לך תפילין בפעם הראשונה בחייך. e o Rebbe vai colocar em você o tefilim na primeira vez na sua vida. אתם יודעים איזה התרגשות? Vocês sabem que emoção é? איזו מעלה. הוא דיבר עם הרב ווזנר, והרב ווזנר אמר לו בסדר, אבל כמה ימים לפני שאתם טסים, לדבר איתי עוד פעם, תראה שאני פה, שהכל בסדר. O Rav Wosner falou, tudo bem, mas faz o seguinte, antes de vocês viajarem e virem para cá, me liguem para saber se está tudo certo. מרגישים טוב. התקשר ממש כמה ימים לפני הבר מצווה, ואמר לרב, הרב, אנחנו עוד 3 ימים יוצאים. Então, 3 dias antes de saírem, ligaram para o Rav, olha Rav, tá tudo certo, a gente já tá indo daqui a 3 dias. אמר לו, תשמע, אני חשבתי על זה. Falou, escuta, eu pensei sobre essa questão. אל תבוא. Não vem. אמר לו, הרב, מה זאת אומרת, אל תבוא? Oh, como assim, Rav? O que aconteceu? O que significa não vem? אמר לו, תשמע, ודאי שיש עניין גדול להניח תפילין לילד על... Falou, é claro que existe uma questão, uma importância muito grande de colocar, do grande Rav, colocar o tefilim na criança, que vai dar uma boa influência, uma boa impressão, uma emoção. על ידי תלמיד חכם, על ידי מי שאתה רוצה. אבל אני חשבתי, כמה מראות אסורות הילד שלך ואת... Mas eu pensei e fiz o cálculo. Quantas visões proibidas você e o seu filho vão acabar vendo no aeroporto, avião, caminho, ônibus, carro, van, táxi. אתם תראו בדרך אליי. להסתובב בארצות הברית, להגיע לטרמינל בשדה התעופה, בטרמינל בלוד, להגיע אליי. Vai ter que chegar nos Estados Unidos, viajar lá por dentro, até ou seja, o que a gente falou aqui, todo o caminho entre os Estados Unidos e chegar até Israel e chegar até o Rav. לא שווה הצער בנזק המלך. Falou, não vale a pena, o tamanho do prejuízo é maior do que o que você tem a ganhar. כל כך הרבה פגמים, כל כך הרבה מראות אסורות. Tantas visões proibidas, que é uma transgressão da Torá, vale mais a pena você ficar onde você está e colocar o tefilim. אמר לו הרב, הילד כל כך יתאכזב, הרי הילד ייקח את זה קשה. חוץ מזה, הרב, שני הכרטיסים עלו לי $2,000. Esse Hassid, esse aluno disse, Rav, mas o meu filho vai ficar tão frustrado, ele tá tão ansioso. E além disso, as 2 passagens custaram mais de $2.000. הרב, מה אני עושה עם הכרטיסים האלה? O que eu faço com essas passagens de avião? אמר לו, תקשיב לי מה תעשה. קח אותם, O Rav explicou, faz o seguinte, pega essas passagens, תמסגר אותם. תרשום למעלה בתמונה, coloca elas num quadro, escreve lá em cima. הקרבנו $2,000 עבור שמירת העיניים של הבן שלי. Sacrificamos mais de $2.000 em prol da santidade do meu filho. תגדיל את זה, Deixe isso bem grande תלה את שני הכרטיסים האלה במרכז התמונה, e coloca esses 2
essas duas passagens de avião no centro do quadro תלה את זה בסלון. e pendura isso na sala. כי הנזק של ראיות אסורות לבן שלך, Porque o dano das visões proibidas na santidade de seu filho עולות עשרות מונים custam milhões על הברכה שלי. pela minha bênção. Você vem aqui para ser abençoado por mim, mas isso vai custar muito mais caro do que a própria bênção que eu venho te dar. במה דברים אמורים אנחנו מסיימים? בין הזמנים. יוצאים לטיולים. צריך להחליף אווירה, צריך להחליף כוחות, סדר אלול. אבל לאן יוצאים? E disso, o Rav faz um paralelo com quando a gente precisa sair. E às vezes vai para férias, praia, cachoeira, hotel, lugares assim. Então, tomar cuidado, justo colocar pesar qual é o caminho, o que vai ter lá, não só o custo, falar onde é que custa, onde é que é mais barato. Pessoas se preocupam muito com o valor, né, das férias, quanto vai custar pousada, aluguel e daí por diante. Mas aqui o Rav justo quer trazer o ponto mais importante de todos, que é se preocupar em ter lugares limpos, certo? Para que, no final das contas, não saia o prejuízo maior do que o ganho. במה זה עולה? מה המחיר הרוחני שאדם משלם על זה? Qual que é o valor espiritual que o judeu vai ter que pagar por ir em tal lugar, nesse ou naquele lugar? אתה חוזר לסדר אלול, ואז יעמדו כולם, גם אנחנו חודש הבא בעזרת השם שנהיה פה. אלול! מה אתה צועק? מה אתה... Aí depois, quando chegar em Elul, que é o mês de fazer tchuvá, se consertar de tudo que tem de errado, vai chegar e vai gritar Elul? Calma, aqui você causa um prejuízo grave para a alma, para depois chegar no outro mês de Elul e ficar gritando e pedindo por todo tipo de salvação. Faz o seguinte, não grita lá, mas também não causa prejuízo aqui. Até porque o prejuízo é muito grande, não dá para reparar assim facilmente. Como a gente viu, o Rav Matiá teve que vir em outra vida e acabar tendo que cometer um ato bem extremo para conseguir fazer esse tikkun de proteger a sua santidade. E ninguém tá afim, né, de se complicar com esses assuntos. אתה צועק, אתה לא יכול להגיד אלול בשפה יפה. מה, אתה לא מפחד? לא מפחד, לא מאלול, לא מספטמבר ולא מאוקטובר. למה אתה לא מרגיש כלום? איך אני ארגיש? אתה יודע איפה הייתי בבין הזמנים הרב? אתה יודע איפה הייתי? הייתי בשייט, בנמל אשדוד. Então o Rav explica que aquele que está acostumado a não guardar a sua santidade, em olhar para o que é proibido, isso já virou parte de sua natureza, é típica pessoa que não consegue admirar a Torá, não consegue ter paciência para rezar, não se interessa por assuntos de santidade, porque sua alma está como se fosse aprisionada. É como alguém que toca na pele, você sente quando pega e toca na pele, porém, quando você tem uma camisa por cima, o toque vai ficando cada vez menos sensitivo na pele. Você pega e coloca um casaco por cima e passa a mão, vai sentir ainda menos. Bom, tô fazendo festa aqui fora, talvez vocês estejam escutando pelo Lag Baomer. E a gente tá aqui no final gravando, justo pelo mérito do Rabi Shimon Bar Yochai, que toda essa parte mais profunda que vem explicar sobre esses assuntos de santidade, eles são muito, muito, muito requeridos pelo Rabi Shimon Bar Yochai. O Rabi Shimon Bar Yochai é um dos primeiros dos sábios da Torá que gritam e gritam, tá a Kabbalah inteira, o Zohar HaKadosh inteiro, gritando que o que tem de mais importante é cuidar da própria santidade, cuidar dos olhos e cuidar do Brit, que é o órgão masculino. Então, pelo mérito do Rabi Shimon Bar Yochai, do Lag Baomer, a gente está fazendo essa aula pela elevação da alma do Rabi Shimon Bar Yochai. É até engraçado falar isso, né? Ele que está elevando a nossa alma e trazendo o que tem de mais importante para Rabi Shimon Bar Yochai, que é Shmirat HaKedushah, resguardar a sua própria santidade. איך היה? מה זה תענוג הבחורות שם? הספינות. אדם הולך לפה, אדם הולך לשם, הכל פרוץ, העיניים. Como eu estava explicando antes, existe essa cobertura da alma
e a falta de sensibilidade em assuntos de santidade, em assuntos de valor, e a pessoa cada vez mais se deixa levar por esse outro lado todo o tempo que ela não se refreia, todo o tempo que ela não enxerga nisso um veneno espiritual, um veneno real, algo que vem destruir ela, algo que deixa Deus triste, e se resguardar, se refrear, e aí ela vai virando, e cada vez mais, justo pelo contrário, uma pessoa com a sua santidade resguardada é alguém que está feliz, alegre, abençoado, mulher não briga com o marido não briga com a mulher, certo? Se dá bem com os filhos se dão bem com ele, com o pai, e no trabalho não tem nenhum problema, porque tudo que vai girar as engrenagens da parte da impureza vai ser o hilul, a profanação da santidade dele mesmo. Vai atrair para ele muitas entidades negativas. A gente tem uma série chamada Mapa do Inferno, Consequência da Transgressão. Se você for em playlists do canal Cursos, lá você vai encontrar essa playlist. Super recomendo. Lá a gente explica um pouco mais detalhado sobre qual que é o real problema e como é que essas engrenagens giram no lado da hierarquia da tumá, da impureza, e como você, através disso, vai entender a gravidade e vai ser ainda mais fácil de se livrar desse e de outros maus, que são transgressões que acabam nos conectando com o que tem de pior, e Deus nos livre, é o justo que a gente não quer, a gente só quer para nós mesmos bênção. עיניים רואות, שעות על גבי שעות מראות אסורות. אתם יודעים כמה קשה אחרי זה לנקות את כל הטומאה הזאת. אז אני לא אומר. E para limpar toda essa impureza dessas pequenas férias de alguns dias, que lá foi visto, né, todo tipo de coisas que não deveria, na praia, na cachoeira, como a gente exemplificou, em locais onde geralmente mulheres andam seminuas. אנחנו לא בדור של קדושים וטהורים. צריך לצאת, צריך. Tá bom, agora não é também para se trancar e nunca mais sair de casa. Não é isso, não é esse o objetivo. É fazer o cálculo e tomar cuidado para ir em lugares onde não vai causar um prejuízo para a alma dele mesmo e dos seus filhos. יש כאלה מרגישים צורך. É para sair, mas saber para onde. אבל לעשות 1000 פעמים חשבון, לא רק איך המסלול הזה, וכמה מים אני אקח, E fazer 1000 contas, mas não só, como é que vai ser essa viagem, em qual casa a gente vai alugar, qual que vai ser mais caro, mais barato, qual que vai ser mais legal. Tá, ok, faça esse cálculo, só que vá além e veja tudo que tem de prejuízo espiritual naquele mesmo local. וכמה זה עולה, ומאיפה נקנה כרטיסים? קודם כל, המסלול הזה, האתר הזה, ראוי ליהודי שומר תורה ומצוות או לא? Antes de tudo, você tem que se perguntar, todo esse passeio é algo compatível com o judeu que cumpre a Torá, estuda a Torá e cumpre as mitzvot? É compatível? Se não for compatível, não tem nem o que levar em consideração. Vamos ver um outro passeio, uma outra coisa, um outro roteiro que vai ser compatível. אז אני אשתכשך במים, אני אתפוס איזה מגלשה ואני אסע על טרקטורון. אבל אני אחזור יהודי הביתה, או... Eu vou pegar uma prancha, vou surfar, vou pegar um quadriciclo e fazer trilha por aí. A pergunta é, quando eu voltar para casa, eu vou voltar com a minha alma completa ou totalmente destruída? שאני אחזור גוי מדבר עברית. הרבי מקוצק, Eu vou voltar ainda judeu ou vou voltar goi? Vou voltar não judeu? שלח את התלמידים שלו לחופשה לפני אלול. שלח אותם הביתה עם העגלון, העגלון היה גוי, קראו לו איוון. אמר להם, קינדרלך, ילדים צדיקים, תקשיבו. הוא גוי, אתם יהודים. ההבדל הוא עצום. אני שולח אתכם לחופש. כשתחזרו, תשתדלו שאני עדיין אבדיל מי איוון ומי היהודי. Grande Rav mandou seus alunos para as férias, para passear um pouco, férias da Yeshiva. E aí mandou através de Ivan. Ivan era o não-judeu. Então o Rav, ele avisou os seus alunos e disse: eu estou mandando vocês com Ivan, o Eglon, o cavaleiro, o cocheiro, o que ia levar a carruagem para eles passearem. E eu estou vendo, ele não é judeu e vocês são. Eu espero que quando vocês voltem, eu consiga diferenciar vocês dele. כי החופש הזה יכול להרוס לא את סדר אלול, יכול לפגוע בכם בגזר דין של כל שנה הבאה, יולו תהיה רחמנא ליצלן. Porque justo esse mês de férias pode não só destruir a alma naquele período de Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, mas isso pode causar um prejuízo que pode acabar
acabando com a vida da pessoa inteira. O ano da pessoa, ou mesmo 10 anos, 20, 30, ou a vida inteira. Porque depois para consertar é algo muito difícil. לכן לחשוב, להתפלל, Por isso tem que pensar, rezar, pedir para Deus proteção, להבין את גודל הבעיה וגודל הסכנה, entender o tamanho do problema e o tamanho do risco, לשנות מה שנקרא מחשבה, mudar a ideia, mudar o pensamento, a ideologia, entender o que realmente importa. לא להגיד, זה רב קיצוני, זה רדיקלי, Não é só pegar e falar, o rabino é extremista, é radical. זה כולם הולכים. E aí todo mundo vai, e distrai para algo. אבל כולם הולכים לא מתקבל בשמיים. כולם גם מדברים לשון הרע, כולם גם עושים זה, מה אכפת לי? Mas se todo mundo faz alguma coisa de errado, isso não é uma resposta que vai ser recebida no tribunal celestial. Não vai ser recebido por Deus. Todo mundo vê, então eu também posso. Se todo mundo fala lachonará, fala mal dos outros, então eu também falo. Qual o problema? Qual a diferença? Isso daí é um grande erro que, infelizmente, pessoas acabam caindo. כולם. אתה מצער את השם יתברך, אתה מטמא Está causando um sofrimento gigante para Deus. Você está impurificando a sua alma. את הנשמה שלך. לכן תעשו השתדלות. וקודם כל עיקר ההשתדלות זו תפילה. Por isso, façam o máximo de esforço, rezem, peçam para Deus. בבקשת רחמים השם יתברך. Peça pela misericórdia divina que você cresça cada vez mais em Kedushá, em santidade. ותנסו, לא יודע כמה זמן השיעור הזה ישפיע, אם בכלל. אבל אם קצת זכיתי, אז תנסו, מחר, שבת, לפחות בימים הקרובים, לעשות מאמץ גדול לשמור על הקדושה. Então, o Rav fechou fazendo um pedido, um apelo para que todos vocês que estão escutando que se esforcem em guardar a santidade. Tanto os homens em não olhar o que é proibido olhar com relação, certo, à promiscuidade, tanto ao desejo feminino que é se mostrar. O homem tem o desejo de ver e a mulher o desejo de se mostrar. Então a mulher jogar roupas com decotes extravagantes, todo tipo de mini saia, roupas que delineam o corpo, expõem a pele, bota fogo, joga essas roupas fora, que isso só traz maldição. Coloquem roupas, vestidos, roupas que cobrem, que não ficam marcando tudo, certo? E homens guardarem os olhos, olharem para baixo, não destruir o seu próprio casamento com olhares perspicazes por aí, todo tipo de olhares ambiciosos e desejosos, né? Assim a gente pode falar, olhando para cá e para lá, certo? Cuide bem da sua santidade, que isso vai trazer bênçãos, como a gente já explicou algumas vezes aqui, em todos os âmbitos da sua vida, tanto você homem quanto você mulher, cada um com seu próprio trabalho. Tudo de bom. E nos vemos no próximo estudo.